minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto. Mais bonito ainda. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Pense agora em alguma coisa que te aflige, que está te incomodando, que você não está sabendo lidar. Alguma circunstância que para você não tem saída, que humanamente você não pode nem consegue resolver. Pense. E é pensando nesta causa, é pensando nesta situação que nós vamos rezar cantando. Pense nela e cante assim, ó. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto. Mais uma vez. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Lindo, muito bom. Obrigado, músicos. Queridos filhos e filhas da igreja, o que nos diferencia de todas as demais criaturas é que nós temos, justamente pelo fato de sermos humanos e termos uma alma que é imortal, ou seja, sua alma nunca vai morrer, diferentemente dos animais. Nós temos 3 dimensões, ou 3 direcionamentos antropológicos. Ou seja, você não consegue ser feliz e nunca, jamais se sentirá completo se você descurar, isto é, descuidar, desleixar dessas 3 dimensões. Porque, meu filho e minha filha, Deus criou você assim. É por isso, já vou adiantar, que você às vezes sente um vazio existencial. Você parece que está com tudo, deu tudo certo, mas você não é uma pessoa feliz de verdade. Se for honesto, não se sente feliz. Alguns de vocês, não todos. Por quê? Porque você está fragmentado. Porque você está multifacetado. Isto é, você não está agindo e vivendo completamente. Você não está sendo um ser humano como você deve ser, porque você se esqueceu que você precisa dessas 3 dimensões. Enquanto você não entender isso, meu filho, você pode ganhar na loto, que no dia seguinte você está moribundo e infeliz. Vamos explicar quais são as 3. Então veja, a primeira dimensão é a nossa relação com as coisas. A segunda, nossa relação com o próximo. E a terceira, nossa relação com Deus. No paraíso, antes da queda, Adão e Eva, isto é, o ser humano, se relacionava com as coisas que Deus havia criado, numa relação de senhorio, e não de dependência e de escravidão, como nós vemos hoje. Tem gente que não tem um carro, o carro o tem. Tem gente que não tem um trabalho, o trabalho o tem. Tem gente que não tem uma casa, a casa que é dona dele. A segunda, veja, o ser humano se relacionava com o próximo, Eva, Adão e Eva, em harmonia, numa relação de complementariedade e não de rivalidade, de competição. No nosso mundo nós vivemos a todo momento uma relação de competitividade. E se relacionava com Deus como seu melhor amigo, conversando toda a tardezinha com Ele. Deus era o melhor amigo do homem e não um estranho, como aconteceu depois do pecado, porque Adão falou: ouvi seus passos no jardim e fui me esconder. O pecado danificou essas 3 relações, e é por isso que às vezes você se sente vazio, você se sente triste,
E é justamente por essa imperiosa razão que durante toda a nossa vida nós seremos tentados pelo maligno nestas 3 dimensões. Guarda isso, católico. As 3 tentações de Cristo são a síntese, isto é, o resumo das tentações que todos nós passaremos durante toda a nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem em tudo, menos no pecado. Ele quis submeter-se logo após ter sido batizado a essas tentações que todo ser humano, repito, vai sofrer ao longo de toda a sua vida. Então, o que está em jogo aqui é a sua salvação, o céu ou o inferno. Então vamos verificá-las, que eu acho que é importante. Qual foi então a primeira tentação? Põe na tela para nós, por favor, a primeira tentação. Olha lá. Primeira tentação do demônio para Jesus. Eu começo e você completa. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Essa tentação diz respeito sobre a nossa relação com as coisas. O diabo tenta nosso Senhor a usar o seu poder divino para se livrar das dificuldades que as pessoas comuns enfrentam. Gente comum, para ter pão, tem que trabalhar, acordar cedo, alguns pegar um ônibus que parece uma lata de sardinha, engolir sapo de patrão. Não é isso que é ser humano? Ou os anjos levam pão na sua casa de manhã? Eu acredito que não. Para a Sagrada Família os anjos também não levavam, porque essa parte é tua, meu filho. De fato, Jesus podia transformar pedra em pão? Sim ou não? Sim. Mas é lógico, ele é Deus. Mas Jesus transformou? Não. O diabo está dizendo para Jesus de maneira subliminar: ei, você se fez homem, você é Deus. Você não precisa exagerar vivendo tudo que eles vivem, coitados. Jesus, os homens sentem sede, fome, os homens adoecem, os homens se fadigam, se cansam. E precisa estudar para aprender alguma coisa, ficar anos na faculdade. O Senhor não, o Senhor é sabedoria encarnada. Jesus, não precisa ser tão homem assim, pega leve com você mesmo, Jesus. Todavia, se Jesus tivesse lhe dado ouvidos, teria renunciado a ser um de nós. E aí teria só a aparência de homem e, portanto, não nos salvaria. Jesus usou sim o seu poder, mas jamais em benefício próprio, sempre em favor de nós, sempre em favor dos outros. Jesus preferiu ser pobre e derrotado aos olhos dos homens, mas ser um vencedor aos olhos de Deus. O mesmo acontece conosco. Somos tentados, irmãos e irmãs, de todas as formas, a juntarmos pães, nem sempre de maneira lícita, com o suor de nosso rosto. Quantos são os que se enriquecem ilicitamente? Sobretudo os do colarinho branco em nosso Brasil e também no mundo. Caímos nessa tentação quando alimentamos a mentalidade egoísta do salve-se quem puder, cada um que se vire como pode. E quando usamos de maneira egoísta os bens desse mundo, acumulando só para nós mesmos, como se não houvesse amanhã. Estamos na quaresma e alguns de vocês nunca abrem a carteira para fazer caridade. Você acha que vai para o céu? Nos tornamos uma espécie de rei Midas da mitologia grega, que transformando tudo em ouro, acabou ficando sozinho e teve a loucura de transformar a própria filha em ouro, e acabou ficando sozinho. Estamos em plena campanha da fraternidade, e o tema é ecologia integral, onde refletimos sobre o cuidado para com a nossa casa comum, como nos pede o Papa Francisco. E aqui vem muito bem a calhar um sábio provérbio indígena que diz: somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, é que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Há também tantos que sacrificam a própria família pelas coisas materiais. Acham que amar é só botar coisa dentro de casa.
e acabam se esquecendo que é mais fácil dar coisas do que dar a si. Já parou para pensar nisso? É mais fácil dar uma calça de R$300 para minha filha, não é? É mais fácil dar um PlayStation para o meu filho rebelde adolescente do que dar a mim, do que dar atenção, do que emprestar meus ouvidos, do que dar colo. É mais fácil dar coisas do que dar a si. Nossa relação com as coisas ficou doentia depois do pecado original. Às vezes alguns de vocês deixam de viver com o esposo e a esposa, deixam de viver com o filho e com a filha, e com o pai e com a mãe que estão idosos, por causa de dinheiro. Quando você ficar sozinho, sem ninguém, sem seu pai e sua mãe, abraça uma nota de R$100, beija ela, vai pegar bactéria. Não é? Ou estou contando mentira? Qual é a segunda tentação? Bota lá, põe na tela, olha lá. Eu vou começar, que essa aí é a mais longa. O diabo aí fez quase uma homilia lá. Ele é safado, ele cita a Bíblia. Shakespeare dizia, o diabo também cita as escrituras quando isso lhe convém, né? Com capítulo e versículo. E aqui também não ia falar, mas vou falar nessa missa, que é a última que eu vou rezar hoje. O diabo leu a Bíblia. E você, lê? Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Por que o diabo está dizendo aqui que tudo na terra é dele? Sabe por quê? Porque a lei da terra não é o sermão da montanha de Jesus, Mateus capítulo 5. A lei da terra toma lá da cá, é o princípio de Satanás. Ele não está mentindo não, não está blefando não. Por isso que São João vai falar assim, o mundo jaz sobre o maligno. O mundo jaz sob o maligno. Está na Bíblia. Quem é o príncipe desse mundo? O coisa ruim. Por quê? Porque a lei que impera nesse mundo não é o sermão da montanha. Qual é? Toma lá da cá. Então aí ele não blefou não, aí ele está falando a verdade. Só que ele fala meias verdades, né? Porque toda meia verdade é uma mentira completa. Então vamos lá. Foi entregue a mim e posso dá-la a quem eu quiser. Agora você continua a tentação, vai lá. Portanto, se te prostrardes diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Essa tentação segunda versa sobre a nossa relação com o próximo. O que escolhemos? O domínio ou o serviço? A competição ou a solidariedade? Os detentores do poder, os patrões que estão aqui nessa missa. Atenção, patrões. Vocês são detentores do poder. Tem muitos patrões aqui. Isso é uma coisa boa. Mas vocês são tiranos de seus subordinados ou se colocam a serviço deles? Humilha-os ou eleva-os? Uma pergunta para quem tem poder. Para alguns dos senhores, Deus vai dar poder, como deu para mim aqui nessa paróquia. O poder é para quê? Para humilhar os meus subordinados ou para elevá-los? Para promovê-los? Pergunta retórica. O marido procura dominar sua mulher. Eu sou o macho dessa casa, o macho alfa. Deus está vendo, né? Você procura dominar sua mulher ou servi-la? Ajudando-a. O jovem oprime e abusa de sua namorada, fazendo dela um mero objeto de prazer, e a descarta na primeira oportunidade, ou a respeita e contribui para a felicidade e santificação de sua namorada. Vocês jovens que namoram, as relações de vocês são descartáveis? Já não serve mais para mim? Você simplesmente despacha? Que tipo de pessoa é você quando se relaciona? É uma pergunta importante. O instinto de dominar os outros está profundamente arraigado, isto é, enraizado em nós desde o pecado original. Como dizia Paulo Campos, escritor da língua portuguesa, em sua obra, todo mundo deveria ler essa cartinha, chama Carta para Maria da Graça. Quem gosta de literatura, Carta para Maria da Graça, um primor. Li quando era adolescente e virou um dos lemas da minha vida. Ele vai dizer assim, Paulo Campos, literatura portuguesa brasileira: os homens vivem apostando corrida a Maria,
nos escritórios, nos negócios, na política, nacional e internacional, nos clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem apostando corrida. São competições tão confusas, Maria, tão cheias de truques, tão desnecessárias e tão fingindo que não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos tão escondidos, que quando os atletas chegam exaustos a um ponto, costumam perguntar: a corrida terminou, mas quem ganhou? Ninguém. Queridos filhos, alguns anos atrás, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, portanto nas Paralimpíadas, pena que a turma já se esqueceu dessa cena, 9 participantes, todos com algum tipo de deficiência, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. O prêmio era gordo. Ao sinal de largada, todos partiram. Não exatamente em disparada, mas com a vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e abocanhar o prêmio bom. Todos, com exceção de um garoto, que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então eles viraram e voltaram, todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou-se, deu um beijo no garoto machucado e disse: pronto, agora vai sarar. E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram minutos. Os atletas que participavam daquela Paralimpíada não tinham uma deficiência que muitos de nós temos, que é a deficiência da insensibilidade. O que importa nessa vida, meu filho e minha filha, é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir o nosso passo e mudar o nosso curso. Naquele dia, talvez não ganharam o prêmio gordo, mas todos saíram ganhando, porque a humanidade mostrou que pode ficar e ser melhor. E agora vamos terminar com a última tentação. São 3, bota lá a terceira e última do demônio para Jesus. Eu vou começar e você vai, olha lá. Se és filho de Deus, vocês, atira-te daqui abaixo. Fica claro e patente que essa tentação versa sobre a nossa relação com Deus. O diabo propõe uma relação deturpada entre o homem e Deus. O diabo, tal qual fizera com Eva no paraíso, insinua na mente humana a dúvida de que Deus realmente o ama, de que será fiel e que não faltará com sua palavra. E ele é tão sem vergonha que ele citou o salmo que nós cantamos hoje, onde Deus fala para nós, através do salmista: o Senhor te guardará em suas asas, e não permitirá que a desgraça bata a tua porta. E nós pedimos cantando: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. E Ele prometeu que vai ser fiel nos nossos momentos de dificuldade, não é? Mas o diabo diz, como falou para Eva: será que Deus é seu amigo mesmo? Será que Ele te quer tão bem assim? Será que Deus não se esqueceu de você? E é dessa dúvida, meus irmãos, que surge em nós a necessidade de ter provas. O diabo disse para Jesus: se realmente o Senhor é filho de Deus, está escrito no Salmo que os anjos vão te pegar, pula daí. Peça provas para Deus. Quantas vezes nós dizemos a Deus no olho do furacão: tu me amas, Senhor, então prova. Isso fere profundamente o coração do Pai. Ele já provou ao extremo que nos ama. E se você duvida que Deus te ama, olhe para a cruz. Olha quanto custou tua salvação. São João Crisóstomo vai dizer: tu vales um Deus morto e crucificado. Será que essa prova de amor não é suficiente? Por isso fere o coração de Deus. Ele já provou até o extremo que nos ama. Jesus nunca cedeu
essa tentação de provar seu pai. Nem mesmo na hora mais dramática da cruz, não duvidou da fidelidade do pai, na hora mais escura da sua vida. Infelizmente, há cristãos que se sentem amados por Deus só quando tudo vai bem. Quando surge uma doença, quando vem uma tribulação, quando a cura que ele pediu não veio, começa a perguntar: será que Deus me ama mesmo? Será que tem alguém lá em cima olhando por mim? Então prova. Isso é um pecado que brada aos céus. E a pessoa que vai por esse caminho vai dizer assim: rezar para quê? Ir à missa para quê? Fazer penitência na quaresma para quê? Alguns se afastaram da igreja, outros viraram ateus, e a maioria esmagadora foi para seitas que prometem curas milagrosas e instantâneas, com líderes espirituais, se é que podemos chamá-los assim, showman. Não é verdade? Prometendo resolver todos os seus problemas instantaneamente. Quem promete um caminho sem cruz é o Satanás, não é Jesus. Quem quiser me seguir, disse Cristo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Essa turma só fica com a parte da Bíblia que lhe convém. E o Senhor diz, antes de ir embora: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Termino e posso concluir, portanto, contando um pequenino episódio. Um menino estava soltando a sua pipa e resolveu dar bastante linha para ela. Soltou toda a linha do carretel. Era desse jeito que eu gostava de soltar a pipa. Gostava de soltar gostava de ver ela sumindo. Chegou um outro menino, olhou para cima e falou: cadê sua pipa? Está lá em cima. Mas não vejo. Como é que a gente sabe que ela está lá? E o menino disse: você não vê, mas pega na linha, que você sente. A pipa é a sua vida. A pipa poderia pensar: estou muito presa por essa linha, eu quero ir mais além, essa linha está me impedindo a liberdade, vou cortar. Mas se cortasse, acabaria caindo sem rumo e sem direção e se autodestruiria. A linha que te segura é Deus. É Ele quem te dá estabilidade e sustento, e que, segundo o salmista, impedirá que os teus pés tropecem em alguma pedra, que te ajudará a passar por cima de cobras, serpentes e escorpiões. O menino que vê a linha, mas não vê a pipa e pergunta se a pipa está lá, é quem não crê. Muitas vezes em sua vida, quando você passa por alguma dificuldade ou provação, alguém que não crê, às vezes da sua família, joga na sua cara e te pergunta: onde está seu Deus? De que adianta ir à igreja? E a resposta é uma só: segura na linha que você sente. Porque não adianta gastar saliva com quem não quer crer. Ofereçamos para essa turma a linha, que é Cristo, e digamos: experimenta, para você ver. Segura na linha que você sente. Quero terminar com uma observaçãozinha bem pequena, mas é importante. Eu fico tocado e emocionado quando alguns de vocês dizem assim para mim: padre, tem um amigo lá, olha, vou te contar, viu? Nunca achei que ele fosse buscar Deus. Seria o último, né? Mas eu falei para ele: vai lá, na missa das 10. É para quê? Vai lá, depois você me conta. Que lindo é ver que a pessoa vem uma vez, traz toda a família e não para de vir nunca mais. Porque é como se você dissesse: experimenta. Não tem como explicar. Experimenta. Pega na linha que você sente. Amém.